Galera, Oi, lindezas, tudo bem com vocês? olha, hoje nós, como havia prometido, né, vamos falar nesse vídeo de hoje sobre custo de vida aqui em Portugal. Eu sei que pode não ser novidade para algumas pessoas, já tem vários vídeos acerca disso aí no YouTube, vocês vão encontrar, mas nós estamos vivendo momentos de grandes transformações, né? Com a guerra, com o pós-pandemia, houve uma mudança muito drástica, acho que em todos os lugares do mundo, e Portugal não foi diferente. Embora Portugal tenha reagido muito bem, né, no pós-pandemia, referente a outros países da Europa, né, tem tido uma boa reação, tá? Mas não obstante a isso, os preços mudaram, subiram, algumas dificuldades surgiram, e é sobre isso e mais um pouco nós vamos falar hoje, ok? Então, vem com a gente. Então é isso aí, galerinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixa aí o seu joinha, o seu like, comente nos vídeos, através dos comentários e através dessa interação de vocês com o nosso canal, a gente consegue produzir novos vídeos e trazer mais informações para vocês, né, amor? E agora a gente vai ser uma carinha mais constante por aqui. E é claro, não sei se vocês observaram, ela falar em carinha mais constante é porque o Caleb agora, né, está indo na escola, a gente tem um horáriozinho de folga para conseguir produzir, para conseguir pensar um pouco mais. Bom, como vocês perceberam no início do vídeo, nós estamos aqui no centro de Viana do Castelo, centro histórico, né? É uma graça, né, galera? Cidade maravilhosa, em outros vídeos nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, voltando hoje sobre a questão de custo de vida de Portugal, nós vamos falar um pouco da nossa realidade aqui no norte de Portugal. Bom, houve tempos, e não tão distante de onde nós estamos, em que foi sendo preferência de boa parte dos brasileiros e estrangeiros que vinham para Portugal se instalar aqui no norte, por causa do custo de vida ser um pouco mais barato, né? Os aluguéis, principalmente o que mais pesa é os arrendamentos, né? E os demais custos de vida, devido às cidades serem menores, ter uma boa infraestrutura, gasta-se menos com transporte, com gasolina, entre outras coisas, acabava se economizando um pouco mais. Mas, né, nos últimos meses, com a guerra e com pós-pandemia, gerou-se uma inflação. Portugal, por exemplo, segundo as notícias locais, né, não viu uma inflação desse nível há 30 anos, para vocês terem uma ideia. E há pelo menos 20 anos não se alterava quase nada por aqui, segundo as notícias locais. Então teve uma alteração muito grande. E vamos falando primeiro pelos tópicos aqui, é o que mais pesa aqui em Portugal, que é a moradia, né? A questão do arrendamento, a questão de casa mesmo, né? Eu vou deixar ele falar porque ele tá mais por dentro. Como ele sai mais, ele convive mais com as pessoas lá fora, ele tem mais um norte para dar para vocês do que eu. Então, hoje o vídeo vai ser por conta dele. Então vamos lá, siga comigo, galera. Olha, o que eu tenho percebido, né? Os arrendamentos aqui em Viana do Castelo subiu muito nos últimos 4, 5 meses, subiu muito mesmo. Já está sendo comparado aí a Porto, Braga e outras grandes regiões, por causa da demanda mesmo. É aquela velha história, gente, quanto mais procura tem, mais o preço vai subir, demanda versus procura, e aqui não é diferente disso. E observei recentemente um número muito alto de turistas, de imigrantes aqui, principalmente brasileiros e também ucranianos. Com a guerra vieram muitos para cá. Mas o que acontece mais, gente, em relação a arrendamento, que é o aluguel aqui, é que os brasileiros acabam congestionando um pouco esse mercado, inflacionando ele. Porque boa parte dos brasileiros que vêm para cá, já sabendo um pouco de como é o valor das coisas e tudo mais, eles começam a citar valores, a dar valores. Então, por exemplo, eles anunciam nos classificados locais. Procura-se um T2 por até 600 euros, por exemplo. O que ele está fazendo com isso aí? Ele está inflacionando, ele está falando que ele pode pagar aquele valor. Então, alguém que de repente tivesse um apartamento mais simples, ou T2, talvez que sem mobília, que, sei lá, custasse 380 ou 400 euros, vai falar, peraí, o cara está falando 600, eu vou anunciar por 650. E isso tem sido constante. Brasileiros que moram aqui em Portugal inteiro sabem disso, que boa parte dos brasileiros que vêm para cá, imigrantes, inflaciona muito o mercado com isso, tá? Entre outras coisas que já vinham acontecendo. Então, hoje em dia, agora acabou o verão aqui em Portugal, hoje, né, oficialmente já iniciei o outono, e o verão aqui os preços sobem muito, porque é férias na Europa e muitos turistas europeus, alemães, franceses, espanhóis vêm para cá, então os preços sobem e você não consegue encontrar casa ou apartamento nessa época para alugar aqui. Eu vivi isso assim, analisando os anúncios aqui, agora no verão. E quando você procurava anúncios sobre apartamento ou casa aqui, isso era assim, ó, arrendamento para férias ou para estudante nesse período, que dura aí cerca de 3 meses. Então, os preços também são bem altos.
Depois que termina o verão, que termina as férias, ocorre de os preços começarem a baixar um pouco, mas ainda assim eu tenho acompanhado aqui e vi que isso não é frequente e os preços continuam em cima. Então, só para vocês terem uma noção, um arrendamento de um T2, que é quem vem com família no geral, um T2 aqui em Viana do Castelo. Tá T2 significa 2 quartos. É isso, só para quem é novo ainda não sabe, um apartamento com 2 quartos. A expressão T2 significa tipologia de 2 quartos. Então temos T0, né, que não tem divisão nenhuma, no caso é só a casa com a cozinha americana, a sala americana, né, e não tem divisão e a cama já ali. Temos o T1, né, que é a tipologia com 1 quarto só, o T2, que é um apartamento com 2 quartos. E assim sucessivamente. T3, T4, por aí vai. Então, gente, o que acontece? Atualmente, um T2 aqui em Viana do Castelo está aí na casa dos 450 euros até 600. Isso se você encontrar, não tem tido. Eu encontrei recentemente um ou outro T2, um ou outro mesmo por 450. E aí vem a segunda parte, que é o que tem sido mais difícil para imigrantes, principalmente para brasileiros, que é as exigências, né? Até um tempo atrás exigia-se que você pagasse um calção, né, e um aluguel. Então, ou seja, se você encontrasse um T2 por 450, você entraria com 900 euros, certo? E agora complicou-se um pouco mais. Com essa inflação e tudo, eles estão exigindo de 2 calção para cima. Há casos e casos de pessoas que pagam até 6 calções. E também fiador. E aí vem a parte complicada, que aqui você não tem seguro fiador, como em alguns lugares do Brasil. Você vai na imobiliária e paga lá um seguro fiador. É mais complicado. Embora nem todos os senhorios, no caso os proprietários, exijam fiador, mas calção todos exigem. E é aí que a porca torce o rabo mesmo. Porque você chega aqui com um real, que mesmo numa boa fase, é uma desvalorização de quase 6 por 1, ou seja, quase 6 reais é 1 euro praticamente, quase 6 reais. Isso dificulta um pouquinho, né? Então você vai multiplicar esse 450 ou 900 se for um calção só. É dinheiro pra caramba. Por 6 vezes. Então vai dar uma boa pancada. Ok? Então é aí que onde muitos brasileiros voltam para trás, porque chega aqui e não consegue alugar, se manter num hotel até conseguir se torna muito oneroso, e aí eles desistem e voltam para o país. Então, gente, acabamos falando um pouco mais sobre essa questão do arrendamento, né, que são os aluguéis, porque é a parte que mais pesa mesmo, né? Então, hoje, só para atualizar quem está chegando pela primeira vez no canal ou ainda não tem muitas informações sobre Portugal, o salário mínimo em Portugal atualmente, para o ano de 2022, ainda é 705 euros. Então, se você consegue um emprego, a maioria dos empregos aqui, principalmente para quem é imigrante, paga-se um salário mínimo. Ninguém paga menos, mas também ninguém paga mais. Dificilmente você vai encontrar mais do que isso. Então vai ser com os descontos da segurança social e dos impostos e tudo, você vai estar recebendo algo em torno de 665, 660 euros. Então você imagina pagar um aluguel desse porte. É um pouco complicado. Então seguindo um pouco a regra sobre o custo de vida de Portugal, vamos falar um pouco sobre o supermercado. Para o vídeo não ficar muito extenso, vou tentar ser um pouco mais resumido para vocês. Um supermercado hoje, e essa questão de supermercado, gente, é muito pessoal, porque a pessoa se consome em produtos e tipo de coisa diferente. Então, por exemplo, eu raramente conheço família do tamanho da minha que consegue fazer um supermercado como nós. Nós somos bem econômicos. Como nós, vírgula, como ele. Consumimos... que eu não sei fazer mercado. O básico mesmo, né, que se dá para consumir e fazemos em torno disso, né? Mas hoje, só para vocês terem uma ideia sobre inflação, né? Eu fui fazer uma comparação de quando nós chegamos aqui do início do ano, um pouco antes da guerra estourar lá na Ucrânia. E logo agora em seguida houve um aumento no supermercado de pelo menos 35% a 40%. Então, gente, por exemplo, na minha compra isso dá praticamente cerca de 100 euros já. É um valor muito alto, uma diferença muito grande. Então tivemos que se apertar, me espreitar, o que não é necessário, o que dá de viver sem, a gente vai passando para conseguir sobreviver até que coisas melhores venham. Uma coisa diferente do Brasil, aqui não tem chuveiro elétrico, então tudo é aquecido com gás, né? Então o gás ele não é só para cozinhar, também serve para aquecer a água. Então vai muito gás. Para quem não tem economia, então vai gás assim, ó. Então, ladeira abaixo. Tem que saber utilizar bem o gás, né? Lá em casa é assim, ó, entrou, molha, passa sabão. Eu sou o fiscal do gás. Desliga, se ensabotou, depois liga de novo. Então, no inverno vai ser um pouco diferente. Vamos ver como vai ser. Mas enfim, gente. Uma dica é comprar panela elétrica, que já economiza em algumas coisas. O que nós fizemos aqui, né?
porque a energia não é tão cara. Então, assim, gente, só para fazer um resumo, em média, tá? Em média, uma família de até 4 membros, ou seja, o casal e até 2 filhos, vai gastar aqui em média em Portugal, que essa média é Portugal mesmo, não é só Viana, vai gastar em média por mês, se for bem econômico, em torno de 370 a 400 euros. Com 2 filhos pode colocar 400 acima. Como nós temos um filho só, gira em torno de 370 a 400 euros atualmente. Isso já foi quase a metade disso quando nós chegamos. Pra vocês terem uma ideia do que foi a inflação, tá? Conta de luz e água aqui em Portugal, que eu falo, depende do consumo, da quantidade de coisa que vocês têm, mas vou dizer assim, conta de luz, água, a internet aqui está em torno de 30 a 40 euros, depende do que você vai escolher, do pacote, tá? Um plano de celular, né, que chamam telemóveis, um plano de telemóvel, se você for, no caso, for só para o casal, vocês vão gastar em torno de 30 euros por mês, tá? Um plano básico, para você poder falar e tudo, e usar a telefonia. Água e luz varia um pouco também em relação do inverno, que consome um pouco mais de energia por causa do gás e tudo, e aquecedores e mais, mas gira em torno aí de 30 a 40 euros, né, para luz, e talvez entre 30 euros para água. Isso varia também de local para local, de pessoas para pessoas. Então aí você faz suas contas, quanto que está saindo. Um salário mínimo não consegue cobrir isso. No caso aqui, o casal trabalhando, consegue ganhar um salário mínimo cada um, consegue sobreviver, algo que no Brasil é impossível. É isso que a gente quer alentar aqui as pessoas acerca do custo de vida de Portugal. Mas se aproprie dessas informações que nós falamos, vai fazendo os seus cálculos aí, vê se vale a pena ter essa mudança tão drástica, e como brasileiros que somos, que não desistimos nunca, seguimos aqui nossa vida na linda Portugal, na linda Viana do Castelo, né, e nos adaptando, né, a essa nova realidade de inflação que não pegou só o Brasil, mas pegou o mundo todo. Portugal não foi diferente disso. Outra questão, o último que eu havia esquecido também, vou falar com vocês, é a questão de transportes. Como eu disse, aqui no norte, principalmente aqui em Viana, é uma cidade menor, boa parte de tudo que você vai resolver fica próximo da sua casa, se você não morar tão longe do centro, né? Dependendo da cidade que você for morar também. Exato. Se você for para o grande centro, você vai precisar de transporte público. Mas mesmo aqui em Viana, que é menor, nós compramos um carro recentemente e já vimos a necessidade de usar transporte aqui, porque não rende. Os ônibus aqui, não dá de você contar com ônibus para trabalhar, para fazer muita coisa, tipo, não funciona feriado, não funciona no domingo, sábado acho que funciona só até um horário, e ele começa a rodar somente a partir das 7 horas, então é um pouco complicado, não dá de depender. Então, ou você compra uma bike, ou você compra um carro, você compra uma moto. Aqui as pessoas usam muito também trotinete, né, que também tem o seu custo. Será a nossa próxima aquisição. Espero. Mas então, só para inteirar vocês, né, atualmente sobre custo com transporte, aí você faça o cálculo de quanto vai ser da sua casa ao seu trabalho, que você vai utilizar. Mas a gasolina atualmente aqui em Portugal, vou falar por Viana do Castelo, está nesse exato momento a 1,73 euros o litro. Tá? Aí você faça os cálculos, por exemplo, eu para o meu trabalho, da minha casa para o meu trabalho são 6 quilômetros, né? 3 para ir, 3 para voltar, vai dar 6 e alguma coisinha. Então vou multiplicar por 22 dias que eu trabalho no mês, e quantas quilometragens vai dar, eu vejo quanto o carro faz por litro e faço aquela economia. Mas vai dar algo em torno de 35 a 40 euros por mês, para, né, nas folgas também sair com a família e tudo mais. Então agrega isso mais um custo aí, custo de vida para você durante o mês aí. E pense em tudo isso que nós falamos, né? Não queremos estimular ninguém, mas também nem motivar ninguém. Nosso intuito aqui nos vídeos do nosso canal é que nós somos brasileiros, viemos recente para Portugal, mas não vemos uma ilusão, vemos com o pé no chão. Muito Portugal no chão. Não é um lugar de você fazer a vida financeiramente, de você conquistar como se diz, o sonho americano, como alguns que vão para os Estados Unidos ou Canadá. Não, aqui não é isso. Aqui é qualidade de vida. Portugal oferece uma excelente qualidade de vida, mas tem que pesar na balança e realmente você está disposto a pagar esse preço para conquistar essa qualidade de vida. E aí esse e outros assuntos mais que nós vamos estar tratando aqui no canal com vocês, ok? É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Sobre mais coisas e vamos conversando. Ok, pessoal? Tchau, tchau.